bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje tem resenha literária. E o vídeo de hoje é sobre a trilogia Delírio, da autora Lauren Oliver. Eu tô aqui com o primeiro livro, que chama Delírio. Os dois seguintes eu peguei emprestado pra ler, então eu não tô com eles aqui, mas você vai ver aí na tela. Essa trilogia é da autora Lauren Oliver, que também escreveu Antes que Eu Vá. Então, se você costuma ler esse tipo de romance, você já pode ter ouvido falar desse livro. Vamos falar um pouco sobre a trilogia. Bom, basicamente, essa é a história da Lena. A Lena é uma adolescente e ela vive num mundo alternativo, ou seja, a escritora criou uma realidade alternativa. Nesse mundo, o amor foi considerado uma doença. E os cientistas e o governo decidiram criar uma vacina para controlar a doença chamada amor. Então, quando você se torna adulto, você recebe a vacina e a partir daquele momento você não se preocupa mais com as coisas da forma como a gente costuma se preocupar. Não tem aqueles sentimentos mais extremos na nossa vida mais. Se você for vacinado, você não sente mais raiva, estresse, medo, assim, a ausência da pessoa que você ama, você não sente mais aquelas sensações extremas que são conectadas com o sentimento de amor. Tudo fica mediano, tudo fica tranquilo, você passa pela vida de forma tranquila, você não sente mais apego emocional com nada, você não se estressa por nada, você não fica triste por nada, você passa pela vida assim, numa brisa. E a ideia é que o governo usa isso para controlar as pessoas. Então, tudo que você faz contra as regras, contra as leis, é porque está apontando no sentido de que você está doente, você está transmitindo a doença do amor. Então, você precisa ser confinado, ou eliminado, ou excluído, enfim. Então, basicamente, o mundo que ela vive é esse. E aí a história conta a história da Lena, claro que... Enfim, se apaixona por um garoto que ela não poderia se apaixonar porque ela ainda é adolescente e você só toma vacina depois que você termina o ensino médio ou se você for se casar depois que você termina a faculdade. Então ela não tinha tomado a vacina ainda e ela conhece um garoto. E esse garoto, ele faz parte da Resistência, que é um grupo de pessoas que se excluiu da sociedade, foi viver além dos muros das cidades e foi viver na selva, foi viver no mundo livre. E lá eles são tratados como bichos, né? Como se eles não existissem, eles são ignorados pela sociedade, porque eles são pessoas doentes, que carregam a doença e que não querem viver na sociedade segura. Só que essas pessoas também estão infiltradas na sociedade, tentando derrubar o sistema por dentro. E esse garoto é um deles. Ela se apaixona por ele e aí é que começa a história dela. Ela é a heroína principal e é uma menina virtuosa, cheia de energia, inteligente, carinhosa, amorosa, uma pessoa que se importa com os outros, mas claro que a sociedade quer sugar tudo isso dela e quer que ela se transforme num robozinho que faz tudo igual a todo mundo, né? Mas é aí que a nossa história começa. O segundo livro, que chama Pandemônio, ele já pega a história mais evoluída para quando a sociedade está começando a se incomodar e a sentir a pressão dessas pessoas que foram excluídas. Elas estão começando a aparecer, começando a causar problemas e tal, e o sistema está começando a querer falhar. E o livro final que... assim, eu não quero dar nenhum spoiler, não vou dar spoiler de jeito nenhum nesse vídeo, mas no livro final a gente já vê uma Lena mais evoluída, mais sofrida, porque ao longo do tempo ela vai passando por muitas coisas, ela vai vendo o mundo de formas diferentes ali fora daquele mundinho restrito dela, né? Ela vai vendo as coisas como são de verdade, como as pessoas são tratadas, como essa história que o governo inventou de que o amor é uma doença, na verdade não tem fundamento. Porque apesar de você sofrer por amor, mas você também tem capacidade de ser feliz. E no mundo onde não tem sofrimento, também não tem felicidade, né? É tudo muito mediano. Então a história vai evoluindo daí. Então, o que eu achei da trilogia?
Bom, pode ter certeza que sempre que eu resenhar aqui no canal é porque eu gostei. Eu nunca vou indicar uma coisa que eu não gostei e eu também nunca vou vir aqui pra falar mal do trabalho de alguém. Eu acho isso, sabe? Assim, eu respeito quem queira fazer vídeos falando mal de produtos ou de pessoas ou de livros ou de filmes, enfim. Mas eu prefiro ser mais positiva e vir falar do que eu gostei e te indicar o que eu gostei. Bom, o que eu gostei nessa história é, apesar de ser uma história voltada para um público mais jovem, não adolescente necessariamente, mas eu acho que do adolescente até o jovem ali, 25 anos por aí, não sei. Eu já passei dessa faixa etária um pouco, mas eu acho que a história foi muito bem construída, porque é um mundo, pelo menos eu ainda não tinha visto nada parecido, sabe, com o que ela criou. Porque quando você fala assim, escrever um livro sobre um vampiro, a gente já viu muitas histórias serem contadas nesse mundo, sabe? Mas no mundo que a Lauren Oliver criou para essa trilogia, é um mundo novo, é um mundo diferente, é um mundo que é uma novidade. Então eu achei uma boa ideia, sabe? Uma boa sacada que ela teve de construir uma história em cima desse mundo. E eu achei isso muito interessante, ela fez muito bem, ela contou a história de forma muito dinâmica, bem fluida, a história corre, sabe? A coisa não fica enrolando. A história corre bem, os personagens, sabe, caminham pela história, mostram suas personalidades. E tudo isso faz a história ficar muito concisa, muito boa de se ler. A trilogia é curta, os livros são desse tamanho, assim, então não tem nada, sabe, tipo enciclopédia. Então você consegue passar pela história com certa facilidade. Os personagens são carismáticos, principalmente a personagem principal. É carismática, uma menina forte, é um bom exemplo, sabe, de lutadora, de menina que não aceita as coisas como elas são, não aceita que as regras sejam, sabe, tão arbitrárias. Ela quer questionar, ela quer saber porquê, ela quer se apaixonar, ela quer viver um amor, ela não entende por que viver um amor é uma coisa tão errada. E as regras da sociedade são tão cruéis com relação a isso. Então eu me apeguei à personagem, me apeguei aos personagens principais, me apeguei à história de forma geral. Eu acho que é isso que é o sinal de uma boa história sendo bem contada, sabe? Sendo bem escrita. Por isso que eu tô aqui indicando essa trilogia pra você. Se você gosta desse tipo de história, que tem romance, que tem bastante drama humano, bastante coisa pra refletir, pra pensar um pouco na vida, mas bem escrita e de forma bem aventurosa, assim, bastante aventura, muita cena de, sabe, assim, perseguição, ação, tem bastante sangue, sabe, tem muita violência, então não é pra quem gosta só de romancezinho, assim, água com açúcar, tem bastante violência. Se você gosta desse tipo de realidade alternativa, histórias assim, você também vai gostar. Então, tá aí, super indicado. Tá aí, super indicado a trilogia Delírio, da Lauren Oliver. Super aprovado aqui no canal. Essa foi minha resenha. Então é isso, muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, eu adoraria receber você de volta aqui no canal pra gente continuar falando de livros, continuar falando de outras coisas bacanas. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!